perseverando na fé, nós estaremos perseverando no genuíno evangelho. Nos tempos apostólicos, devido a uma controvérsia a respeito sobre a guarda da lei, a circuncisão, os Gálatas, por exemplo, eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho, estavam na igreja visível, mas haviam abandonado a fé e o verdadeiro evangelho, né? Os judaizantes que se filtraram dentro da igreja queriam obrigar os novos convertidos, que eram gentios, que haviam abraçado o evangelho, a viver como judeus. O judeu valorizava três coisas, isso eu falei na mensagem lá, eu tive tempo para falar breve, né? A circuncisão, que era um símbolo da aliança entre Deus, Abraão e seus descendentes, a dieta judaica, por exemplo, não comer carne de porco, não comer isso, comer aquilo, e também o calendário, a guarda do sábado, as festas judaicas, os novos e essas coisas. Foi preciso Paulo escrever para a igreja aos Gálatas, dizendo, olha, admira-me que tão depressa estejais passando do verdadeiro evangelho para outro evangelho, qual Paulo diz, não é outro, né? Porque se alguém for pregar um evangelho diferente daquele que nós já vos anunciamos, que seja anátema, mas ainda que nós, Paulo se incluiu nesse grupo de pregadores, se nós pregarmos algo diferente daquilo que nós já anunciamos, que vocês não devem receber. Foi o que ele escreveu na carta aos Gálatas. Então ele convida aqueles crentes que estavam se deixando levar pelas mensagens pelos ensinos dos judaizantes a voltar para o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho era aquilo que Paulo havia anunciado, que o homem é salvo pela graça, mediante a fé, e o homem é justificado unicamente pela fé, sem as obras da lei. Eles queriam obrigar os recém-conversos a guardar a lei, a circuncidar, né, e viver como judeu. E Paulo escreve então para a igreja, dizendo, olha, o que eu ensinei para vocês é que o homem é justificado pela fé em Jesus, sem as obras da lei. Pois nós somos salvos, não é pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. É diferente ser salvo por obras e para as obras. É isso que a palavra de Deus ensina. Ainda tem correntes teológicas dentro do cristianismo que crê que a salvação ela acontece por obras, mas não existe fundamento nas escrituras esse tipo de ensino. Em todos os tempos, em todas as épocas, a salvação sempre foi pela graça de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, a lei não serve para nada, se não é para guardar a lei, alguém pode perguntar se serve para nada. Na verdade, o propósito da lei nunca foi salvar, né? Deus realmente deu a lei. Spurgeon, em um dos seus sermões, cujo tema era para que serve a lei? E Spurgeon elabora 3 pontos. A lei serve para manifestar ao homem a sua culpa, serve para aniquilar toda a esperança de salvação por meio de uma vida reformada, e por fim, Spurgeon diz que a lei tem por objetivo mostrar ao homem a miséria que recairá sobre ele por causa do seu pecado. Então a lei foi dada não com o objetivo de salvar o homem. E Paulo diz que aquilo que ele pregou, aquilo que ensinou, ele ensinou por revelação. Revelação veio diretamente de Deus, foi revelado por Deus. E Paulo disse que o evangelho que ele pregava não era invenção humana. Revelação, no sentido que Paulo diz ali, que ele havia recebido de Deus, ele traz um termo que remete a uma ideia antiga, dos tempos antigos, de uma noiva cujo rosto era coberto pelo véu no dia do casamento, e o ato de revelar consistia em tirar esse véu. Então a fisionomia da mulher, da noiva, aparecia sem impedimento algum. Então a salvação, o evangelho que Paulo pregava, falando da salvação pela graça, mediante a fé, justificação exclusivamente pela fé em Jesus, era uma mensagem que tinha um véu, havia um véu nessa mensagem, mas ela estava presente no Antigo Testamento. Mas vindo agora o Cristo, com a vinda de Cristo, esse véu foi tirado e agora claramente se podia ver que a salvação é pela graça, mediante a fé. Então a mensagem de Paulo é aquela mensagem que João escreveu no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era algo que estava encoberto anteriormente, mas agora pode ser visto com clareza, com nitidez, né? Quando Cristo veio ao mundo, como se o véu fosse removido e o evangelho passou então a ser visto com clareza pela pregação do apóstolo. Então, a conclusão que a gente faz dessa parábola contada por Jesus e a pergunta que ele faz no final, que era o tema dos irmãos, porventura achará fé na terra, nós somos chamados a perseverar e permanecer na fé. A fé é a característica do verdadeiro Filho de Deus, como o escritor aos Hebreus escreveu que sem fé é impossível agradar a Deus, e devemos viver uma vida de oração, pois a oração revela que nós possuímos. E aí eu citei 3 versículos da carta que Paulo escreveu a Tito, né, falando
dos aspectos da salvação, os 3 tempos da salvação, passado, presente e o futuro, o que Cristo fez por nós, né, nos traz paz em relação ao passado, nos dá graça em relação ao presente e em relação ao futuro é a glória. Né? Nós estamos esperando algo, o que nos aguarda é algo glorioso, que é a ressurreição, o arrebatamento, no arrebatamento da igreja, no final do. A Bíblia diz que o que é mortal vai ser revestido da imortalidade, o corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E eu vou finalizar aqui, não tive tempo para falar isso na mensagem, mas um certo escritor, ele chegou a dizer o seguinte: não basta viver bem, mas temos que morrer bem. Então, nós vivemos aqui, em relação ao passado nós temos paz, porque Cristo nos salvou, nós somos nova criatura. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Em relação ao presente, nós recebemos graça de Deus para buscar viver uma vida que agrada a Deus, né? Queremos agradar, nos deleitar em Deus. Em relação ao futuro, nós estamos esperando glória que há de ser revelada, como Paulo escreveu, né? Aos romanos, coisa gloriosa que Deus revela para todos nós. Então vamos perseverar na fé. Com certeza haverá fé, não era para ser respondida, é uma pergunta retórica. Não será a característica da maioria, mas os crentes em Jesus, aqueles que vão perseverar, com certeza viverão as promessas de Deus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor.